Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para a gente falar de Botafogo 2, Confiança 0, quarta vitória seguida sem tomar gol, né? Que também é um dado que chama muita atenção. Já são 6 jogos sem perder, 5 vitórias e um empate e consolidação no G8, né? Botafogo hoje é o sexto colocado, já está próximo ali do pelotão da frente, né? Inter de Limeira, que é o líder de momento, né? Equipe líder de momento, só tem 3 pontos a mais que o Botafogo, então é uma evolução impressionante, né? Uma evolução que a gente nunca viu o Botafogo ter em uma Série C. A gente já viu muitas séries C que o Botafogo começa muito bem, mas que vai caindo de rendimento durante a competição, ou um time que oscila, né, dentro da competição, tá bem, aí vai mal, depois melhora um pouquinho, mas desse jeito, né, 6 derrotas seguidas e depois 6 jogos sem perder, sendo 5 vitórias, cara, não teve, eu não lembro. Enfim, se alguém lembra aí de um ano que o Botafogo teve algo parecido, fala aí nos comentários, mas eu não lembro. O Botafogo até já se recuperou de rebaixamentos em outros anos, como no ano passado, mas não se classificou, né? Nem chegou perto de se classificar. Então, esse ano o Botafogo não só se livra, né, de um risco de rebaixamento, que hoje é zero, né? Depois dessa vitória, matematicamente é zero. Depois da vitória passada, até tinha um risco de 0,01, mas agora não tem risco de cair. Agora, obviamente, o Botafogo está olhando para cima, confirmar essa classificação e lutar pelo acesso. Estamos vendo um roteiro inédito, né? Como eu disse, um time que começou muito mal e teve uma melhora muito grande na competição. Será que esse roteiro inédito vai se confirmar com um acesso inédito? Aí só o tempo dirá, mas fato é que esse ano dá para acreditar. Mais do que os outros, inclusive. Pelo menos para mim. 2024, né, que foi o ano que o Botafogo teve a melhor campanha, eu falei, quem me acompanhou no Twitter ou por aqui no YouTube, eu falei, cara, foi a melhor campanha, mas não me parece um time tão confiável assim para subir. Falei em 2024, mesmo com aquela campanha que, em termos de pontuação, foi recorde, né? Mas de desempenho, eu via muitas lacunas que se intensificaram no quadrangular. O Botafogo, inclusive, chegou à última rodada do quadrangular sem chance de subir. Cara, esse ano não. Esse ano eu vejo um time consistente. Eu vejo o Botafogo com jogadores decisivos, Nenê e Rodolfo, sobretudo o Nenê. Então, claro, tem que manter a toada, tem que ser um time que falhe pouco, como vem falhando, sobretudo defensivamente. E esses jogadores que eu citei, né, Nenê e Rodolfo, não podem se machucar, tem que continuar jogando bem como estão jogando. Sem o Nenê na última partida, o Rodolfo decidiu. O Rodolfo foi um pouco abaixo hoje, e aí o Nenê decide mais uma vez. Inclusive, Nenê é um capítulo à parte desse confronto, né, desse jogo contra o Confiança. E dessa Série C, né, um jogador com quase 45 anos, 10 jogos disputados, né, dos 14 jogos do Botafogo na Série C, ele disputou 10, e é curioso, né, que com o Nenê em campo, o Botafogo, eu acho que o Botafogo só perdeu um jogo, que foi aquele pro Ituano. E eu acho que contra o Floresta também ele entrou, né, eu acho que contra a Floresta e Ituano ele estava à disposição. Foram os únicos jogos que o Botafogo perdeu com o Nenê, né, das 6 derrotas que a equipe tem. Então é um jogador, enfim, diferenciado, né? E, cara, o cara passou quase 15 dias fora, lá nos Estados Unidos, com a Casa TV, sem treinar com os companheiros. Claro, deve ter mantido a forma física, né? Academia e tudo mais. É, mas, pô, não deixa de ser muito surpreendente o cara chegar no dia do jogo, entrar em campo e decidir o jogo, inclusive decidiram no segundo tempo, né? Quando ele tá mais desgastado. Eu até quando vi o Nenê como titular, obviamente fiquei feliz, né, dele ter vindo para esse jogo, muito importante. Mas eu até imaginei, pô, talvez fosse melhor guardar o Nenê para o segundo tempo, por tanto tempo sem treinar aí com os companheiros. Pô, será que ele tá bem fisicamente para aguentar 70 minutos, por exemplo? Porque não adiantava ele jogar só o primeiro tempo, né? Se fosse para jogar só um tempo, de fato era melhor jogar só o segundo. Mas ele jogou mais do que
45 minutos, né? Só foi sair lá na metade final do segundo tempo. Então, cara, é incrível, né? Um jogador assim, a ser estudado. A questão física do Nenê, ele conseguir entregar o que ele entrega com quase 45 anos, é, é algo que chama muita atenção. E também fazer um elogio aqui ao Nenê, né, sobre essa divisão de trabalhos nessa jornada dupla com a Cazé TV. E de fato, tá, o Nenê procurou prejudicar o mínimo o Botafogo. É, ele foi comentar antes do jogo contra o Ipiranga, mas viajou ali para encontrar a equipe no Rio Grande do Sul, jogou aquela partida em Erechim, é, enfim, jogou outros jogos, né? Ele até participou pouco da primeira fase lá da cobertura da Cazé TV, porque deu prioridade ao Botafogo, então o Botafogo realmente foi a prioridade dele ali na primeira fase, só que aí na reta final ele precisou ir, né, ficar mais presente lá nas transmissões, inclusive em loco nos Estados Unidos. Aí ele deu aquela forçadinha, né, naquele cartão amarelo contra o Anápolis, mas assim, na prática ele só ficou fora um jogo, assim, então foi muito pouco, né, quando o Nenê foi anunciado na Casa TV, eu achava que ele ia ficar fora o período todo da Copa, né? Tanto que eu fiquei até pé da vida, outros torcedores também. Até porque o Botafogo não explicou muito bem como seria essa situação, o Nenê também não explicou muito bem. Até acho que eles não sabiam, né? Eu acho que eles foram vendo ali como dava para encaixar, vendo a tabela de jogos, e aí foi algo que eu acho que foi sendo modelado, né, à medida que os jogos foram acontecendo. Acho que não consegui, acho que não foi um planejamento prévio, né? Acho que foi meio que vendo ali a necessidade da equipe, o que ele conseguia ali também encaixar com o pessoal da Cazé TV, mas fato é que essa participação dele na Copa do Mundo prejudicou o mínimo o Botafogo. Ele disputou todos os jogos, com exceção daquele jogo contra o Anápolis, que acabou nem fazendo falta, né? O Botafogo venceu por 2-0 e ele até forçou um cartão, então cumpriu suspensão, que ele fatalmente iria cumprir, né? Então ele zerou os cartões para esses jogos mais importantes que restam, né? Para confirmar a classificação. Então, na prática, dá até para dizer que não influenciou em nada, né? Essa participação dele na Casa TV. Não sei se ele vai voltar, até acho que deve voltar, né, para as semifinais e final, mas não tem rodada da Série C no próximo final de semana. Então ele pode ir agora para os Estados Unidos e só voltar na outra semana, que também não vai impactar nada a equipe. Então, enfim, Nenê realmente é um exemplo de profissional. Inclusive, ele é muito amigo do Neymar, né? Eu não entendo assim. O Neymar poderia se espelhar um pouco no Nenê, né? Se ele se inspirasse no Nenê, talvez a carreira do Neymar fosse mais longeva. Mas, enfim, longeva com qualidade, né? O Neymar tá jogando, mas obviamente sem a qualidade que ele poderia ter, já que ele só tem 34 anos, né? O Nenê tem 45 praticamente. Mas, enfim, esse parênteses, né, em relação ao Nenê, vamos falar do jogo agora. Foi um jogo que não era fácil, tá? Assim, confiança, vice-lanterna, vamos passar o carro. Cara, sim, primeiro, confronto de duas equipes tradicionais do Nordeste. Isso já deixa o jogo equilibrado. E assim, galera, assim, a gente conhece esse Botafogo de muito tempo e incontáveis vezes o Botafogo pegou um time morto praticamente e ressuscitou, tá? Então até falei no microfone aberto da Tabajara na segunda-feira, cara, esse jogo é um jogo pro Botafogo vencer, obviamente, tá numa fase boa, confiança tá muito mal, é um péssimo visitante, mas já aconteceu em outros anos do Botafogo pegar times que estão mal na competição e ressuscitar essas equipes. Não ressuscitou o Anápolis e agora não ressuscitou o Confiança. Então até isso o roteiro tá sendo diferente, né? Então é muito animador, tá? Essa trajetória do Botafogo na Série C. Então o Botafogo teve ali um primeiro tempo que não foi tão bom. Foi um primeiro tempo que o Botafogo até sofreu pouco defensivamente. O único lance de perigo do Confiança foi ali logo aos 2 minutos, né? Uma bola em profundidade, a linha de zaga salta, né? O Ian Souto e o Simon dão uma antecipada ali, o jogador do Confiança percebe, coloca a bola em profundidade, o jogador entra cara a cara. Mas o Luiz Daniel, que está em grande fase, né? 4 jogos já sem tomar gol, fecha bem o ângulo ali e faz a defesa. E aí depois o Botafogo controla, né? Mas com dificuldades, né? Dificuldade de acelerar. O Botafogo também não é um time muito afobado, né? Quando tem a bola. O que é bom por um lado, né? Porque o time acaba até pensando melhor nas jogadas, na hora de criar. Enfim, acaba não forçando tanto passe e desperdiçando a posse de bola, né?
Mas isso, por outro lado, faz a equipe não ser tão avassaladora, né? Não ter tanto volume ofensivo, não sufocar tanto o adversário. O Botafogo, nessa sequência mais positiva, né? Tá sendo um time que toca mais a bola, espera o melhor momento, né? Para finalizar. E no primeiro tempo teve uma cabeçada do Dourado, né? Que ele cabeceia mal, a bola vai para fora. E teve um lance, né? Uma bola muito bem trabalhada, uma invertida do Atamoto pro Rodolfo. O Rodolfo recebe na direita, parte pro meio, toca pro Nenê, que dá um passe pro Dourado fazer e abraçar, né? Era só é o faz e me abraça. E o Dourado perde, né? O Dourado tá mal, né, galera? Assim, o Dourado se esforça pra caramba, é um jogador que se doa muito, mas na função dele de centroavante, tudo bem que o Botafogo não está jogando muito em função do Dourado, né? O Botafogo não procura muito. O Botafogo já é uma equipe que não finaliza tanto, apesar de estar fazendo gol toda a rodada, mas não é um time que consegue finalizar no número alto. Então o Dourado também não finaliza uma quantidade muito alta de vezes, mas hoje teve duas chances. A primeira cabeçada não era tão fácil, mas ele poderia ter ido melhor. E esse passe que ele recebe do Nenê, quase na pequena área, ele poderia ter guardado, enfim. Foi um gol perdido que não fez falta, mas o nosso querido Dourado, né, que ainda não marcou na Série C, inclusive, tá? Ele tem 4 gols, mas foi no Campeonato Paraibano 2 e 2 na Copa do Nordeste. Vem sendo titular, mas é algo pro Botafogo ver, tá? Um centroavante aí no mercado é muito importante, ou então trazer um ponta de qualidade para poder usar o Rodolfo de centroavante. É a outra alternativa aí que o Marcelo Fernandes tem, ou até colocar o Caion, né, no time titular. Enfim, eu já falei disso em outros vídeos, mas me parece que o Marcelo Fernandes vai manter o Dourado, ao menos que chegue um centroavante, né, um jogador da posição. Não sei se ele vai improvisar o Rodolfo não ali como camisa 9. Não seria nem exatamente improvisar, porque é uma função que o Rodolfo já fez na carreira. Assim, não seria exatamente uma improvisação. Mas enfim, o primeiro tempo foi isso, né? O Botafogo criou pouco, teve um chute de fora da área do Igor Maduro. O Nenê reclamando muito, né, com os companheiros, dando instruções ali, enfim, um cara muito participativo. Naquele primeiro tempo onde as coisas não funcionaram, quando o Botafogo tinha a bola. Aí o Botafogo volta para o segundo tempo. O Confiança, assim como no primeiro tempo, né, teve uma jogada perigosa. Teve um chute de fora da área que foi bem perigoso ali nos primeiros minutos. Mas aí depois o Botafogo volta a dominar. E aí sendo mais perigoso, né? Teve um lance aí do Nenê que cruza. E aí tem o Atamoto, né, que tenta finalizar, acaba não conseguindo. A bola até bate ali na mão do jogador do Confiança. Só que aí eu acho que estava colada, tá? Acho que não deveria ter sido marcado pênalti. Aí depois tem o gol, né? Ali, 8 minutos, né? Um cruzamento do Nenê, né? Participando aí desse primeiro gol. O Ian Souto cabeceia a bola para o Simon, né? A dupla de zagueiros ali participando do gol. Ian Souto para Simon finalizar, né? Com raiva ali, ele deu uma bica e foi gol, né? Era 8 ou 80, né? Ou ele isolava ou era gol, mas foi gol e o Botafogo abre o placar aí com a participação do Nenê, né? A bola que ele joga na área ali na cabeça do Ian Souto, que apara para o Simon fazer 1-0. E aí algo bom do Botafogo do Marcelo Fernandes, que é diferente do Lisca, é procurar gols, tá? Assim, o Botafogo até geralmente quando faz o primeiro gol, ele até dá uma arrefecida, né? O adversário até fica um pouco mais com a bola, mas isso não dura muito tempo, tá? O Botafogo já busca ter o controle do jogo pela posse de bola. O Botafogo não deixa a bola com o adversário só para sair no contra-ataque, para sofrer, enfim, dessas vitórias aí que o Botafogo teve, muitas delas foi com tranquilidade e com, enfim, com segurança, né? Assim, o Botafogo fazendo um jogo seguro. E hoje, mais uma vez, né, fez 1-0, o Confiança até ficou um pouquinho com a bola ali, mas depois o Botafogo já volta a ter o domínio das ações, e aí o segundo gol, que é uma pintura, assim, uma pintura. Primeiro passe do PK, né, a gente tá falando muito do Nenê, mas o passe do PK pro Nenê é algo maravilhoso também, tá? Uma visão de jogo, um passe que é antes da linha, né, divisória do gramado, ainda no campo de defesa. Um passe pro Nenê, o Nenê chega. Cara, o Nenê ali era um. Cara, acho que era 30 minutos, né? 30 minutos do segundo tempo ali, 30, 31. O Nenê consegue correr mais do que o jogador do Confiança, consegue ganhar no corpo, olha o Caio entrando na área e dá um passe como se fosse com a mão, assim. O passe que ele dá
Foi como se ele tivesse jogado com a mão pro Caion cabecear também, com firmeza, sem forte, né? Sem chances pro goleiro. E aí o Botafogo mata o jogo 2-0. Enfim, muito legal ver o Botafogo fazendo gols e criando jogadas trabalhadas, né? Teve o gol que o Dourado perdeu, que foi uma ótima jogada trabalhada. Esse gol também, um belo passe do PK. Nenê muito decisivo. E, cara, se tem um fator para acreditar nesse acesso é o Nenê, tá? Pra ficar confiante em relação ao acesso. É um jogador que, se tiver inteiro, se chegar inteiro no quadrangular final, cara, tem tudo pra fazer a diferença. São 6 gols e 4 assistências em 10 jogos. Uma média de uma participação em gol por jogo. Pô, a gente tá falando de um jogador de quase 45 anos. Ele é o jogador com mais participações em gols de toda a Série C. Cara, ele já jogou no Botafogo esse ano muito mais do que ele jogou no Juventude ano passado. Eu acho que ele vai jogar mais do que o dobro do que ele jogou no Juventude. Isso porque o Juventude tem um calendário maior, né? Era Série A, enfim. Então, cara, o Nenê que teve aí a sua moral um pouco abalada, né, ali com essa questão da Cazé TV, né, um pouco estremecida ali com a torcida, mas acabou, como eu já falei no vídeo, né, acabou impactando muito pouco e o Nenê realmente mostrou profissionalismo, fez tudo que poderia fazer para conciliar, né, essa cobertura com o Botafogo, não deixou o Botafogo em segundo plano. Cara, enfim, é de tirar o chapéu. Porque ele podia, pô, galera, eu tô aqui na Casa TV, eu vou 3 jogos fora, tá? Sem mim. Enfim, segura aí, eu volto depois. Mas não. O cara tentou aí fazer ao máximo. é, vai fazer um bate-volta agora, né? Chegou, jogou, deve voltar aí para semifinais e final. Realmente é um cara diferenciado e é muito bom tê-lo aqui. E que essa trajetória seja coroada com acesso, assim. Pô, seria. Cara, se a gente subir com o Nenê, assim, vai nascer um ídolo, né? Algo que a gente tá muito carente. Cara, qual é o último ídolo do Botafogo? Faz tempo, né? E até os ídolos que a gente teve foram muito ídolos momentâneos, né? Jogadores até que tiveram um bom momento, estavam se tornando ídolos, mas eu acho que nem confirmaram, né, essa idolatria. O Clayton, por exemplo, acho que não tinha essa perspectiva, mas eu acho que não chegou a virar um ídolo. Cara, tirando aquela galera que subiu da D pra C, né, em 2013, acho que o Botafogo não surgiu mais nenhum ídolo histórico mesmo, pra ficar na história. O Botafogo não teve. Eu acho que o Nenê pode ser esse ídolo, né? Ele tava lá na Casé TV, cobrindo o treino da França, todo mundo parando pra falar com ele. Cara, é um jogador respeitado a nível mundial. Quando foi no treino da seleção também, o Ancelotti parou pra falar com ele. E a gente tem um cara desse tamanho aqui no Botafogo, né? É muito legal, sim, muito legal. E essa questão da jornada dupla dele, né, que poderia arranhar um pouco a imagem dele, não arranhou, porque ele fez por onde mostrar que o Botafogo também era prioridade para ele. Então ele ganhou muitos pontos, né? O que seria um arranhão de imagem acabou sendo até algo ainda mais positivo para ele, porque ele mostrou que tem muita moral lá fora, querendo ou não, leva o nome do Botafogo, né? Porque ele joga aqui e que, enfim, repito, tomara muito que ele vire ídolo e confirme essa idolatria subindo, né? Eu acho que é o futebol, né, galera? Assim, por mais que ele faça uma Série C estrondorosa, você acabar não subindo, né? E o Nenê não sei se ele vai jogar no que vem, né? Não dá pra duvidar, mas também não dá pra ter muita certeza. Então é esse ano mesmo, cara. E aí é uma Série C que eu já falei aqui em outros vídeos. É pra subir esse ano. Esse ano tá muito acessível. Inter de Limeira e Santa Cruz são as melhores equipes hoje da competição junto com o Botafogo. E são equipes bem comuns. Paysandu e Guarani não são tão melhores também, que são os times mais tradicionais. Também tem jogo contra eles. Dá pra, dá pra encarar. Então, enfim, é uma Série C que espero muito que o Botafogo aproveite essa oportunidade desse ano, tá? Porque eu não sei se vai aparecer uma outra oportunidade como essa, uma competição nivelada, onde o Botafogo consegue se ajustar, consegue ter jogadores decisivos, pelo menos dois, né? Rodolfo e Nenê. Ainda tem o Atamoto, que vem sendo decisivo também nos últimos jogos. Então, de 2 a 3 jogadores decisivos. Enfim, um técnico com um bom temperamento, né? Que é o Marcelo Fernandes.
Marcelo Fernandes pode até errar em escalação, errar em tática, mas em termos de ambiente ele não é o que se espera dele, né? Alguém que atrapalhe esse ambiente. É isso. Né? Não temos mais quem atrapalhava o ambiente, né? Quem mandava e também na hora H não sabia lidar, né? Não temos isso agora, né? Tudo bem que o Felipe Félix, a gente tem um pouquinho ainda de receio dele, né? Do que ele pode acabar falando ou fazendo, mas eu acho que é menos preocupante do que o que era antes. Então, é isso, galera, é isso. Estamos iludidos. Eu estou iludido. Você está iludido? Diga aí nos comentários. Mas fato é que o Botafogo, claro, tem que confirmar a classificação, tem que fazer 8 pontos ainda, enfim, não subiu ainda. Mas, pô, você olha o time, olha como tá jogando, olha os adversários e não tem como não crer, né? Não se iludir que esse ano dá. Esse ano dá. E vamos torcer para que isso se confirme. É isso. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.